Tenho amigos ateístas, pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Pessoas boas, mas dizem que não acreditam em Deus. Eu tenho que falar para essas pessoas. Não tem nada mais anacrônico hoje em dia do que a crença de que Deus não existe. Ou tratar criticamente o conceito de Deus e religião a partir da não existência do ser. Desse ser transcendente, sobrenatural, mitológico, vamos colocar assim. Não, Deus é disputa de objeto retórico, profundamente disputado hoje em dia. Eu vi um vídeo do Leandro Carnal falando sobre a única vez que Jesus usou de violência, que foi quando ele se levantou contra as pessoas que estavam fazendo do templo de Deus, ou da própria palavra de Deus, isso quem está colocando sou eu, a palavra, como fonte de renda, fonte comercial e exploração comercial, principalmente. Jesus ali, todo mundo já conhece a passagem, ele virou as tabuletas e expulsou os vendilhões do templo. O peregrino chegava lá e o sacerdote judeu dizia que aquele dinheiro estaria impuro e para ele poder comprar um animal para sacrificar ali no templo, teria que antes comprar o dinheiro que estaria purificado. Olha que interessante. Naquela época existiam muitas moedas. Existia dracma, talento, moedas de prata, de ouro, de cobre, de latão. E às vezes um reinado, um principado, enfim, podia ter autonomia sobre a sua própria moeda, criar a sua própria moeda. Então, assim, existia câmbio, muito câmbio, já existia naquela época. Mas existia também, já naquela época, um valor agregado abstrato, puramente abstrato, que era o valor da coisa pura, da coisa santificada, da coisa sagrada, ou sacralizada, ok? E esse valor alterava o valor dos metais, do cobre, do ouro, da prata, do latão, porque os sacerdotes judeus, os principais sacerdotes judeus, lá no templo, eles faziam câmbio. Quando Jesus derruba as tabuletas de câmbio. Então, às vezes, você queria trocar duas moedas de cobre para comprar um animal para sacrificar a Deus. O sacerdote, as suas duas moedas de cobre, não compram duas moedas minhas de cobre, porque as minhas elas estão purificadas, santificadas. Então, e você não pode comprar o animal com essas suas duas moedas de cobre, porque as suas duas moedas de cobre estão imundas, estão sujas, imundas, chamavam de imundas, que são as coisas que culturalmente os judeus tratavam como imundo, tocar em cadáver, tocar em mulheres menstruadas. Então, são culturas de crenças e de valores. E às vezes o peregrino concordava, assim, realmente, eu estou imundo por conta disso e tal, mas eu preciso comprar o dinheiro de Deus. E aí agrega um valor puramente abstrato, uma taxa em que as duas moedas dele de cobre, né, de latão, enfim, vai valer menos que as duas moedas de cobre do templo, porque ali vai estar consagrado a Deus. Então eu pago uma taxa, um valor, um lucro que vem do nada, de um costume, de uma crença. Porque você comparar com o lucro que vem de alguém que produz uma terra, produz alimento, cultiva, trata, irriga, tem todo um gasto de tempo, de trabalho na vida. Esse gera um alimento, um fruto, seja uma fruta, um legume, verdura, e tem todo um valor agregado aí do esforço do trabalho e da riqueza do produto real produzido, material, um produto novo.
E nesse caso, a novidade ela é puramente abstrata, nesse caso do que os sacerdotes judeus faziam, é puramente abstrato, puramente costume. A prata é a mesma, o ouro é o mesmo, o cobre é o mesmo, o latão é o mesmo, os metais são os mesmos, apenas agrega-se um status, que é isso que as religiões fazem. Todas as religiões. Por isso, por favor, não digam que eu estou colaborando com o antissemitismo. Não, não estou. Todas as religiões que se dizem vindas de alguma divindade agregam valores sacros a alguns objetos e depositam nisso valor econômico, uma criação econômica, né? Um lucro que vem, na verdade, de um nada, de uma autodeclaração de santificado, uma autoproclamação de santificação. É impressionante. As pessoas estão tendo uma relação puramente comercial, como se Deus fosse comprável, uma etiqueta. Impressionante a exploração mercantil da palavra de Deus. E quando Jesus viu isso tudo, aí sim que ele teve a sua reação violenta. Fazer da palavra de Deus uma fonte de lucro. Não, Jesus não tolerou isso. Impressionante. Não tem nada de verdade para o dinheiro do sacerdote valer mais, a mesma quantidade valer mais. Apenas essa ideia de purificação. Pura etiqueta, pura marca. Mudou muita coisa de hoje em dia. A gente tem que trabalhar a crítica sobre o que as pessoas vêm fazendo com Deus, como vêm usando o nome de Deus. Tá certo, temos que fazer assim. Esse é o caminho. Pois, no momento, repito, nada mais anacrônico de que trabalhar a ideia de não existência de Deus como uma possibilidade crítica de derrubar o fanatismo religioso hoje em dia, principalmente vinculado à política. Não. É admitindo o que de fato é Deus, criticamente, e isso pode ser feito por crentes e não crentes, pessoas que acreditam e não, que nós vamos romper a bolha. É por aí o caminho.